2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vamos ler juntos? Vocês sempre ouvem esse final de culto, né? Bora a igreja agora impetrar a bênção apostólica todas juntas? Amém? 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Feche os seus olhos, apresente tua fome e tua expectativa a Deus. Pai, eu te louvo, eu te bendigo na beleza da tua santidade, por esta oportunidade ímpar que tenho hoje de mais uma vez ministrar a tua palavra. Te bendigo ainda mais pelo direito, pelo privilégio de estar aqui na tua casa te adorando, te louvando, te bendizendo, porque só tu és, Pai. E é ao Senhor que eu rendo toda a minha vida. Peço ao Senhor que, assim como se esteve presente agora no momento do louvor, que mais uma vez manifeste-se enquanto ministramos a tua palavra, Deus. Que haja um mover desde o céu para este lugar. E que a tua igreja, Pai, reflita em glória, em aleluia, em glorificação, e que nós possamos sentir o teu Espírito a nos tocar e nos mover hoje no meio da tua igreja, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqueles que estão de pé, tomem seus assentos, fiquem à vontade. Aleluia. Existem algumas coisas que ao longo da nossa vida cristã vai se tornando habitual. E o problema de coisas habituais é que a gente vai parando de refletir. Nós temos aqui uma média de 3 cultos por semana, a contar os PVs. E se multiplicarmos isso a 52 semanas no mês, pode deixar só o branco bem fraquinho aqui atrás, pai? Hora de mensagem, faço nem questão da LED, não. Obrigado. Se multiplicarmos isso, a gente teria aí uma média de 156 cultos anuais, em que para aqueles que são frequentes, são 156 vezes no ano que você ouve alguém ministrar ao final do culto a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vocês. Isso para a gente vai perdendo valor. A gente brinca. Particularmente não vou me impor nesse pacote, mesmo que por hábito de ética do pregador, a gente não. Mas há quem brinque, rouba a bênção da mão do irmão, e é como se aquilo fosse perdendo sentido. Já não damos mais tanto valor, de modo que durante a bênção apostólica, alguns já aproveitam para ajuntar a Bíblia, juntar o que tem ali de pacote, para poder você levar logo para casa, pegar a chave do carro, alguma coisa para uma saída rápida da igreja, talvez porque você não queira ter um momento de comunhão pós-culto com os irmãos. E a gente ouve, mas aquilo já não faz mais sentido teológico e espiritual para a gente. E quando as bases começam a perder sentido, a gente precisa recuperar as bases. Voltar a falar das bases. Eu estive ontem em um update pastoral, estivemos ali por cerca de 8 horas reunidos, um grupo de 12 pastores. E uma das frases que mais foi dita ontem foi: precisamos recuperar o discipulado da igreja. Voltar a falar de coisas que na nossa visão a igreja já sabe.
Voltar a falar de coisas que a gente parou de falar, porque na nossa mente a gente disse, o cara é crente. Ele já entende isso. Mas a verdade é que por vezes estamos tão infiltrados em coisas profundas, que se esquecemos do barco que nos espera na superfície. Que se esquecemos das bases que nos fez chegar até ali. E quando a experiência, quando os meus anos de vivência e a minha experiência humana, de inteligência humana, suprime, sufoca a minha experiência espiritual de momento. Quando alguém chega aqui na frente para ministrar e eu digo, fulano, eu já sei como prega, esse versículo eu já sei o que ele vai falar, o que ela vai falar, a minha experiência humana de anos começa a sufocar a experiência do culto. Isso me faz perder a essência da revelação. E quando eu perco a revelação, eu passo a viver baseado no que Deus já falou há anos atrás, e eu perco o que Deus está fazendo hoje. E perco o fato de que com a mudança do tempo muda-se modos. E eu preciso sempre ouvir o que Deus está falando neste dia. Então é seguindo essa linha do que estudamos ontem, que eu quero começar pelo básico do básico, a bênção apostólica. Algo que a gente ouve, como eu disse, 156 vezes por ano, no mínimo, para um crente frequente. Se somarmos as conferências, as visitas de igrejas, chegaríamos a um número de 200 com facilidade. Porque quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Paulo ministrando sobre a igreja de Corinto. Eu vejo dentro da bênção apostólica não apenas uma fórmula litúrgica, até porque não há na Bíblia uma regra de que essa bênção deva ser ministrada ao final de cada culto. Não há na Bíblia uma doutrina para isso. Mas o que a Bíblia exprime é uma bênção, que ela é carregada das bases graduais que nos conduzem ao caminho ou no caminho da salvação. Nós temos nessa bênção uma síntese, um resumo trinitário que revela a Trindade Santa, ao tempo que também revela o caminho da soteriologia ou doutrina da salvação que é apresentada no Novo Testamento. Onde as três bases estão ali, que é graça, amor e comunhão. É uma progressão do processo salvífico que Jesus te entregou na cruz. É uma progressão do processo salvífico que precisa permanecer vivo dentro de nós, e é por isso que mesmo sem uma ordem bíblica para isto, diariamente, quando o culto vai se encerrando, nós ministramos essa bênção para te lembrar: saia daqui debaixo da graça, saia daqui debaixo do amor, saia daqui para viver em comunhão. É um princípio doutrinário. Aqui tem um processo salvífico apresentado numa gradação. A gente costuma tentar corrigir a ordem ontológica da bênção apostólica. Como fazemos isso? Numa tentativa de fazer correção, e particularmente sou falho nisso, a gente diz que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão ou consolação do Espírito Santo. Por que estamos fazendo isso? Estamos tentando fazer uma correção ontológica, colocar dentro da teontologia e dizer: não, é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que essa bênção não está preocupada com a teontologia, com a ontologia, com a ordem que aprendemos da Trindade, não. Essa bênção está ministrando uma ordem salvífica. Não tem a ver com a ordem que eu conheço de Trindade, tem a ver com a ordem que a salvação chega para mim. É por isso que primeiro vem a graça, depois eu acesso o amor,
e por fim eu vivo em comunhão. Então, independentemente da ordem que nós aprendemos e que queremos fazer, a Bíblia coloca na ordem perfeita. Porque primeiro vem a graça oferecida na cruz. E com a graça eu aprofundo-me no amor paternal de Deus. E quando eu me aprofundo no amor paternal de Deus, eu sou alcançado pela comunhão com o Espírito Santo. É por isso que a gente não pode tentar corrigir o que não está errado. Que a gente não pode tentar reordenar aquilo que o Senhor já fez perfeito. Deixe-me falar separadamente sobre essas 3 bênçãos. A primeira dela, que é apresentada para que esteja sobre todos vocês, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto de partida da soteriologia. O que é soteriologia, pastor? Soteriologia é a doutrina da salvação. É o ponto de partida do processo salvífico. Porque a graça vem antes das demais bênçãos. E por favor, me dê sua atenção. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Quando lemos 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia vai dizer: há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade. E quem é esse? É o homem Cristo Jesus, é Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2,5 está dizendo que a graça, a mediação, ela vem primeiro. E quem vem primeiro é Jesus Cristo, que abre a porta da mediação, do acesso ao amor de Deus. E como ele faz isso? É por meio da graça. Como que a porta do amor de Deus é aberta para mim? É por meio da graça. Sem a mediação do Filho, sem o caminho construído pelo Filho, o amor de Deus é inacessível à humanidade. Entende? Porque a graça veio primeiro, porque a graça é dita primeiro, porque apesar do amor do Pai estar lá desde o princípio, mas sem a graça eu não acesso esse amor. Sem a graça eu não tenho acesso a Deus. Vamos ler alguns textos das Escrituras. Eu vou tentar conduzir o mais bíblico possível. Então, se quiser manter sua Bíblia aberta, um caderno, um papel, para você conferir em casa, não tem problema. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. A Bíblia vai dizer: foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Por causa das suas maldades, os seus pecados, e aqui fala de todos nós. Eu estou usando a NVT, viu, Mariana? Só para a gente conciliar aqui. As nossas maldades nos afastou de Deus, os nossos pecados nos afastou de Deus, os nossos erros nos tornaram sem acesso a Deus. E aí a Bíblia não diz apenas que eu fui afastado, diz que Ele se afastou de mim, que Ele se afastou por causa de quê? Do pecado. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, olha o versículo 24, que coisa grandiosa: em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus. Obrigado por você que entendeu e deu esse aleluia. Jesus que nos resgatou do castigo por todos os nossos pecados. Então ninguém alcançou o padrão do céu. O amor de Deus existia desde o princípio, mas era inalcançável por conta dos nossos próprios pecados. Mas Jesus Cristo, com a sua graça, Ele nos alcançou, Ele nos abriu a porta do amor do Pai, Ele nos permitiu ter acesso a Deus e permitiu ao Pai ter acesso a nós por meio da graça. A palavra grega para graça é charis ou charisma na conjunção verbal.
designa um favor totalmente imerecido, dado a alguém completamente indigno. É um favor não merecido, dado a alguém completamente indigno. Éramos o indigno, que recebemos o favor que não merecíamos. Então, só para dar trabalho para Mariana ali, eu vou citar mais alguns versículos, ela vai me acompanhar em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, para que ninguém se glorie. Por nossos pecados estávamos afastados, mas pela graça somos salvos. Por meio da fé estamos alcançando a salvação. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, nós vamos aprender que a graça nos dará acesso ao trono e à misericórdia nos momentos de necessidade. Bora ler? Assim, aproximemo-nos, olha que convite gostoso, com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A gente começou lendo dizendo: vocês foram afastados. E não apenas foram afastados, Deus se afastou de você. Agora nós estamos lendo em Efésios dizendo: não, por meio da graça você foi reaproximado. Mas aí a nossa culpa nos mantém com o pé atrás. Aí Hebreus diz: aproximemo-nos sem medo, com confiança. Chega perto do trono, você vai alcançar misericórdia. Ele vai te ajudar quando for preciso. É porque você merece? Não. É porque alguém derramou o sangue dele por você e te alcançou pela graça de Deus. Tem uma frase de Santo Agostinho, que ela diz que a graça não costuma ou não busca encontrar homens dignos, mas ela torna digno todos os homens que ela encontra. Ela não busca encontrar homens dignos, mas todos que são alcançados pela graça são transformados em dignos em Cristo Jesus. Sem a graça de Jesus não temos acesso a mais nada. Sem a graça de Jesus, o amor e a comunhão não é alcançável por nós. É um favor imerecido de Deus que alcança pecador. É um resgate para a salvação. É o perdão dos pecados que já foram pagos e consumados na cruz de Cristo. A graça nos tira desse lugar de condenação. É a experiência inicial de todo crente. É a experiência salvífica, por onde reconhecemos que nada podemos, que nada conseguimos, que nada merecemos, mas é a graça que nos posiciona diante de Deus. Então, da próxima vez, e vai ser hoje ainda, que alguém ministrar no final do culto e disser que a graça do Senhor Jesus, tome posse disso. Saia daqui dizendo: alguém está ministrando acesso sobre mim, alguém está ministrando acesso para que eu entre na sala do trono com confiança e alcance a misericórdia de Deus. Segunda bênção é o amor de Deus, o amor do Pai. Ao sermos reconciliados por meio da graça de Cristo, somos alcançados, somos conduzidos até o amor do Pai. O Filho nos alcança e nos conduz ao Pai. Se a gente olhar na base bíblica, na verdade, a graça revela o amor de Deus. O Antigo Testamento mostra um Deus que não podia ser visto. E por isso as pessoas o interpretavam como mau, como ranzinza,
como ruim, mas isso era um erro de perspectiva. A graça nos abriu o véu que foi rasgado e nos permitiu ver o Deus de amor que não era visto, nos permitiu ver o Deus que ama, nos permitiu ver o Deus que salva, nos permitiu ver o Deus que consola, que conforta, que atende. Alguns vão acreditar que Deus era ruim, aí ele aceita Jesus na cruz e fica bom no Novo Testamento. Na verdade isso não acontece. Deus é imutável, Deus sempre foi bom, mas a graça, a porta da graça estava fechada. O Filho vem e na cruz com o seu sangue nos compra, rasga o véu, abre as cortinas, e enquanto de lá Deus nos vê, de cá a gente olha e vê o Pai, e não é um Pai ranzinza, não é um Pai mau, mas é o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor do Pai sendo revelado aos nossos corações. Aleluia! O amor de Deus, ou o amor ágape, é a essência de quem Deus é. A Bíblia vai dizer que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. A Bíblia descreve assim: quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus não é o amor, como alguns dizem, porque isso resumiria Deus a algo que é muito menor que Ele. A Bíblia diz: Deus é amor, Ele é a fonte, Ele é a essência, Ele é a base. Todo amor flui dEle, sai dEle, é por Ele, porque Ele é amor. A gente precisa olhar para a Bíblia e entender o amor de Deus muito maior do que uma mera clemência jurídica, ainda que essa absolvição nos livrou do inferno. Mas o amor do Pai vai além dessa absolvição jurídica. Ah, pastor, Deus me perdoou. Glória a Deus por isso. Eu estou aqui porque Ele me perdoou também. Eu só estou aqui porque Ele me perdoou também. Mas o amor de Deus vai além disso. Porque o amor de Deus apresentado na Bíblia, Ele não apenas te absolve de condenação, Ele estabelece uma aliança com você. E essa aliança de um pai para com um filho, não é de um réu que foi absolvido, é de um filho, herdeiro de todas as coisas. Você contrata um advogado, ele te defende, ganha a tua causa, ganha a comissão e some. Porque apesar do vínculo profissional, vocês não têm aliança. Vocês não têm vínculo sanguíneo de aliança, nenhum vínculo pessoal. O vínculo ali é de trabalho. O vínculo ali é jurídico. Mas a Bíblia diz que depois de nos absolver, Deus nos adota. Depois de nos absolver, Ele nos trata como filho. Se você pega a Bíblia em Gálatas, capítulo 4, nos versículos 4, 5 e 6, a gente aprende que pelo amor de Deus, deixamos de ser meros réus que foram perdoados e nos tornamos filhos adotivos do Pai. Em Romanos capítulo 5, dos versículos 5 ao 8, Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Ele nos ama. 1 João capítulo 3, versículo 1 vai dizer: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quão grande amor Ele tem nos amado, ao ponto de sermos chamados filhos dEle, filhos do Altíssimo, filhos daquele que fez os céus e a terra. O amor de Deus é a fonte de toda a redenção. Não, Deus não fica bom depois que Ele aceita Jesus. Essa ideia é corrompida. Deus é amor.
A redenção é fruto do amor de Deus, e por meio do seu amor Ele está curando a orfandade espiritual, está estabelecendo a sua identidade no reino. Deus está te dizendo hoje: eu te amo como filho, eu te trato como filho, eu te considero como filho, você é meu filho. É isso que Ele está dizendo por meio de todo o seu amor. Quando a gente lê João 3,16, aprendemos que a cruz é fruto do amor de Deus, então o amor dele é a fonte de toda a redenção. Você pode dizer isso para pelo menos uma pessoa aí: você é amado, você é filho, você é amada, você é filha. Talvez o inimigo está tentando roubar isso de você nesses dias, mas você é amado, você é filho. O Deus dos céus e da terra te adotou. Então a função da graça do Senhor Jesus Cristo é nos mostrar quem Deus verdadeiramente é. Quando nós entendemos a graça, compreendemos que a motivação por trás da cruz sempre foi o amor do Pai. Quando aceitamos a graça, entendemos que esse amor incondicional, adotivo, sempre foi manifestado por meio, através e fluindo do Pai. É o amor de Deus que cura os sentimentos de rejeição. É o amor de Deus que arranca as inferioridades. É o amor de Deus que arranca as orfandades. É o amor de Deus que te adota e te faz entender: eu te amo, você é filho. Eu te amo, você é filha. Eu te amo, você é herdeiro. Eu te amo, você é herdeira. Ele te chama de filho. Então esse amor está arrancando de nós os sentimentos, ou a mentalidade de escravo, e colocando nesse mesmo lugar uma mentalidade de filhos amados. Assim como a graça nos salva, o amor de Deus nos adota. Assim como a graça nos salva, o amor de Deus firma em nós o sentimento de filhos do Altíssimo. Deixa eu deixar uma frase para sua reflexão. A graça de Deus, a graça de Cristo, nos tira do tribunal de julgamento. Mas o amor do Pai nos dá um lugar na mesa como filhos. Se pela graça fomos absolvidos, justificados, pelo amor nos assentamos à mesa e somos tratados como filhos. Mas não para aqui. Tem uma terceira bênção, e essa bênção é a comunhão do Espírito Santo. Em grego aqui a palavra é koinonia. Koinonia significa participação mútua, intimidade profunda, sociedade, cooperação. Então essa gradação, o que vai se apresentando, começa com a graça que abre a porta e manifesta o amor. Ela culmina na manifestação da comunhão do Espírito Santo. A graça abriu a porta, o amor me adotou, e agora o Espírito Santo está trazendo comunhão. A comunhão do Espírito é a manifestação da graça de Cristo e do amor do Pai. Quando eu sou fruto da graça, quando eu vivo debaixo do amor do Pai, eu resulto na comunhão do Espírito Santo. E essa comunhão, ela vai trabalhar em duas vertentes. A primeira dela é vertical. Ela me mantém acessando o Pai. Ela me mantém com acesso a Ele em comunhão. E ela vai trabalhar na vertente da comunhão de uns para com os outros. Porque aqueles que desfrutam do mesmo Espírito, o Espírito que há em um testifica com o Espírito que há no outro, de modo que o Espírito que há em mim testifica com o Espírito que está em você, de que nós somos filhos do Altíssimo. Então a comunhão que eu estabeleço com Deus, o que Deus estabelece comigo, precisa se manifestar em comunhão de uns para com os outros. Precisa se manifestar numa comunhão horizontal.
Observe que a bênção apostólica finaliza com: esteja sobre todos vocês. Há um chamado, um vínculo de unidade aqui. Então o Espírito Santo não apenas une o crente a Deus. O Espírito Santo une o crente entre si, no corpo de Cristo, de maneira que temos comunhão uns com os outros, porque somos todos filhos de Deus. Olha o que diz Efésios 4, versículos 3 e 4. Efésios 4, 3 e 4. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Não há dois corpos, não há duas igrejas, não há dois espíritos, não há dois céus, não há dois deuses, não há duas salvação. É um só corpo, é um só Espírito, é uma só esperança. Então a Bíblia está dizendo: façam todo o possível, se mantenham unidos pelo Espírito, se mantenham ligados pela paz. Porque Paulo está ministrando isso em Corinto, porque essa era uma igreja dividida pela soberba, uma igreja de gente que era independente. A independência de Corinto era tão extrema que em um tempo que as pessoas iam lá na frente e se serviam na ceia, alguns chegavam mais cedo e comiam tudo e deixavam os irmãos com fome ou sem cear. A igreja de Corinto, ela é marcada por divisão. A igreja de Corinto, ela é marcada por facções. É por isso que Paulo chega ali e fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada sobre vocês. Que a comunhão do Espírito os alcance. Romanos 8, do 14 ao 16, nós aprendemos que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então observe que nós estamos apresentando uma obra da Trindade aqui agora, nesse processo não só de salvação, mas de manutenção da salvação, da santificação, da regeneração, que resultará na glorificação. Então Paulo está dizendo agora: o mesmo Espírito é que está dando continuidade ao que a graça te deu acesso, ao que o amor te fez pertencer. A comunhão do Espírito é que mantém o que a graça fez, o que o amor me deu. A comunhão do Espírito mantém. Filipenses 2:1 é uma exortação à consolação em Cristo, a comunhão do Espírito. Quando a gente puxa na história da teologia, chamada teologia clássica, ao longo da história há uma concordância unânime de que o Espírito Santo é esse elo de amor que nos mantém ligados ao Pai e ao Filho, e é derramado diariamente sobre o coração da igreja. O Espírito Santo é esse elo, é a comunhão do Espírito que transforma essa doutrina bíblica, essa letra cravada em um livro, em uma experiência viva, onde todas as vezes que você abre as Escrituras, as palavras saltam como uma revelação. Se você lê o mesmo livro de qualquer autor por aí, 2, 3 vezes você enjoa, é monótono. Mas quando você lê a Bíblia, o mesmo texto que você leu 10, 15, 20 vezes, todas as vezes o Espírito ministra uma revelação, todas as vezes o Espírito ministra uma palavra atual. O que está acontecendo? Aquilo que foi me dado pela graça, aquilo que eu acessei pelo amor, agora está sendo mantido pela comunhão. Ele está lá enquanto eu leio, Ele está lá enquanto eu oro, Ele está lá enquanto eu falo com Deus, Ele está lá enquanto eu caminho. A comunhão do Espírito mantém a vida da igreja. Então a graça abre a porta, o amor me chama para dentro e me dá filiação, mas a comunhão nos dá intimidade e nos permite ter vivência com o Pai e entre irmãos. A comunhão nos dá intimidade.
A graça abre a porta, o amor me adota, mas é a comunhão do Espírito que faz do meu coração a morada de Deus. É a comunhão do Espírito que faz do teu coração a morada de Deus. É a comunhão do Espírito que te permite morar em Deus e Deus morar em você. É a comunhão do Espírito que nos mantém juntos para estarmos comungando daquilo que Deus está fazendo no meio da igreja. Eu preciso entender que o Espírito não é uma força, não é um vento, não é um sopro. Ele é uma pessoa que habita em nós como crente. O Espírito é uma pessoa que nos guia, que nos consola, que nos ensina, que nos une. Ele é aquele que nos mantém junto como igreja. Ele é aquele que nos mantém juntos como filhos de Deus. Então a graça abriu a porta, o amor revelou o Pai. A comunhão faz Deus morar em nós e faz com que Ele seja o nosso lar e sejamos moradas para Ele. Eu já vou concluir. A gradação da bênção apostólica, ela está revelando uma jornada completa do discípulo de Cristo. A forma como a bênção apostólica foi colocada, como Paulo ministra sobre a igreja de Corinto. Ele revela o plano salvífico em seus degraus, em seus processos. A graça de Cristo, ela nos atinge onde estamos. A graça de Cristo, ela nos atinge no lugar de morte, no lugar de miséria. A graça de Cristo vai te buscar aonde você estava. A graça de Cristo para alguém que está assistindo essa mensagem e que está num lugar de miséria, num lugar de perda, num lugar de desesperança. A graça de Cristo te alcança aonde você está. Ela está indo hoje por meio da minha voz e está te alcançando no teu lugar de fracasso. Ela está te alcançando no teu lugar de desesperança. Ela está te alcançando aonde você está, porque pela graça Cristo desce do céu e vem até você. O amor de Deus, Ele nos acolhe quando a graça nos traz e nos dá uma nova família, uma nova identidade. O amor de Deus convida para dentro aqueles que foram trazidos pela graça. Ele diz: filho, entra, eu te chamo de filho. A comunhão do Espírito é aquele que vai dizer ao que foi convidado adentro: permaneça. A graça foi buscar, o amor convidou para entrar, a comunhão disse: você pode permanecer aqui, eu te cubro debaixo das minhas asas. Se com a graça eu fui buscado e achado, com amor eu fui convidado para dentro, e com a comunhão eu tenho permanecido na morada celestial. E aí eu posso dizer como Paulo, que amarrado com os pés e mãos em tronco no subsolo de uma prisão, ele escreve aos Filipenses dizendo: eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo, porque ainda que meu homem mortal, material está aqui preso, o meu homem espiritual está livre e habita com Deus. Então toda vez que alguém ministra a bênção apostólica, está te dando um mapa de salvação, está te dando um mapa de vida com Deus. É um lembrete: aprenda a depender da graça, aprenda a depender da graça. Por merecimento você é afastado, por merecimento você não alcança o padrão. Lemos isso lá em Romanos. Por merecimento você não alcança os requisitos, mas pela graça você foi alcançado. Então aprenda a depender da graça. Pastor, eu já dependo da graça. Então descanse no amor. Quando tudo parecer que está perdido, lembre-se: o Pai me ama, Ele vai cuidar de mim. Aprenda a descansar no amor de Deus. Ele continuará cuidando de você. Terceiro passo: caminhe na comunhão constante com o Espírito Santo. Caminhe na comunhão constante com o Espírito Santo. Então que de hoje em diante essa não seja apenas uma frase dita depois do culto,
para você nem mesmo levar mais a sério. Mas que todas as vezes que alguém ministrar sobre você, que você entenda que existe um ecossistema sendo apresentado no qual sua alma vive, no qual o seu espírito vive, e que ele se desenvolve todos os dias. Graça, amor e comunhão. A porta, o acesso, a permanência. A porta, o acesso, a permanência. Graça, amor e comunhão. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu quero em oração ministrar isso sobre a tua vida hoje. Graça, amor e comunhão. Clamando pela graça, eu oro para que o Senhor te encontre e te busque aonde você está agora. Clamando pelo amor, eu oro para que Deus te dê uma consciência de filho. E que você lembre e se conscientize de que é amado. Clamando pela comunhão, eu oro para que Deus te dê permanência. Não só na mesa do trono, mas na mesa da igreja. E entender que precisamos seguir a santidade e a paz com todos. A comunhão passa nesses dois aspectos. E a Bíblia vai dizer sem as quais ninguém verá o Senhor. Eu preciso estar nos aspectos da bênção, no caminho da bênção. Porque sem estas coisas ninguém verá o Senhor. Espírito Santo, nós te louvamos, Jesus, pelo que o Senhor fez na cruz. Nós te louvamos, Jesus, pelo que o Senhor nos deu acesso. Obrigado por nos buscar no lugar onde estávamos caídos. Obrigado por nos buscar em um lugar que não merecíamos ser buscado. Mas um favor imerecido foi dado a alguém digno. Obrigado pela graça. Obrigado, Deus, porque com seu amor o Senhor me acolheu e me chamou de filho. Obrigado, Deus, porque com seu amor o Senhor me chamou para dentro e disse: senta à mesa, come, bebe, porque você é filho. Obrigado, Espírito, porque por meio da comunhão, quando eu achei que eu deveria voltar para o lugar de miséria, o Senhor olhou para mim e disse: não, você vai ficar. Você mora aqui agora. Quando da minha fraqueza eu quis fugir, pela comunhão do Espírito, o Senhor me fez permanecer e me sustenta, porque a obra é tua, o mérito é teu. Adore a Ele aí, se você é grato pela graça, o amor, a comunhão, por favor, engrandeça a Deus. Engrandeça a Deus. Fala com Ele.